A história continua e tudo se repete. Muda alguns personagens, muda alguns fatos, alguns acontecimentos mudam, mas tudo se repete. Convido a ler, a prestar atenção, estar atento aos detalhes narrados pelas Escrituras, porque muitas vezes não vemos o que é importante. Nos preocupamos com detalhes que não têm tanto valor, mas a essência, ela fica esquecida, ela fica negligenciada. Por isso convido a ler Apocalipse, capítulo 9, a partir do verso 13, que diz: O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causava danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo e não se arrependeram as obras das suas mãos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de prata, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Mais um anjo, mais um mensageiro, mais uma trombeta sendo tocada e anunciando, e esse anúncio se cumprindo, vindo juízo sobre a terra. Uma parte, um terço da parte, sendo punidos, sendo mortos através desse flagelo. E a palavra de Deus diz: da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E isto matou um terço da população. Olhamos para esta cena e nos preocupamos. Nos preocupamos com os que foram mortos, com os que morreram. Um terço da população sendo morta. Que tragédia! Mas nos esquecemos de dois terços que permanecem e permanecem da mesma forma, sem nenhuma mudança. Continuam do mesmo jeito. Mais uma oportunidade foi dada, mais um juízo sendo executado na nossa frente, e mesmo assim isso não nos traz temor. Não temos nenhum temor dentro dos nossos corações.
E isso está acontecendo nesta cena. E a palavra de Deus chama a atenção para esses outros, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos. Diz a palavra de Deus: não se arrependeram das obras das suas mãos e continuaram da mesma forma. Continuaram no seu culto. E o seu culto não é um culto a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra, eles continuaram a adorar os demônios. Eles continuaram na adoração a ídolos. Os ídolos continuam sendo adorados por eles. Quem são esses ídolos? São ídolos de ouro, são ídolos de prata, são ídolos de cobre, pedra e de pau. E a palavra de Deus diz que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Mas eles continuaram, tiveram as suas vidas poupadas, viram diante dele o grande juízo de Deus, dizimando a terra, 1/3 da população sendo morta diante dos seus olhos. Mas mesmo assim, eles não conseguem ver, não conseguem enxergar, não tiram nenhuma lição para si. Não se arrependam, não se arrependeram, não se converteram. E o verso 21, depois de falar sobre o seu culto que não muda, o objeto do seu culto que não muda, que não se voltam para Deus, continuam adorando demônios e adorando ídolos, continuam na idolatria. E o 21 diz: e nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. A história se repete, a história do passado, aquilo que está acontecendo no presente. Estamos vendo juízo, estamos vendo tantas coisas. E mesmo assim, o nosso coração permanece duro, endurecido. Não existe conversão, não existe volta para Deus, não existe quebrantamento. O coração não é quebrantado, o coração ainda continua endurecido e permanece ainda nos assassínios, na sua feitiçaria, na sua idolatria, no seu culto a demônios, na sua prostituição e no seu furto. Que olhemos para a palavra de Deus. Acima de tudo, que apliquemos essa palavra aos nossos corações. Ou melhor, que o Espírito Santo aplique esta palavra nos nossos corações. Que Ele tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia e que Ele fale aos nossos corações. Abra os nossos olhos. Traga revelação para sabermos quem somos, que coração é o nosso. E que nos arrependamos diante de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.